Relatos de um pai que presenciou uma ação policial onde o filho dele foi atingido por um tiro que partiu da arma de um policial civil de Linhares. A ação aconteceu na semana que passou em Bebedouro. Paulo Sérgio da Silva Gomes estava em um dos becos no momento em que a polícia fazia um trabalho de investigação para levantar dados sobre o último homicídio registrado na região. Sentado, na hora que eu escutei o barulho de um tiro, quando eu saí, a polícia tinha atirado no menino daqui de fora aqui. Aí quando eu vi, ele tinha acertado o menino. Paulo Sérgio foi socorrido e está em casa. O tiro acertou a altura da perna da vítima, que está fora do risco de morte. O policial, porque ele fez um erro, que ele não podia ter fazido isso, que a obrigação de polícia é chegar e abordar e chamar a pessoa, não chegar atirando como se fosse um bandido, porque nem todo mundo é bandido, ele já chegou atirando, realmente ele já chegou atirando. Poderia ter matado qualquer uma pessoa, até meu pai ou minha mãe ou as crianças que estavam no beco, porque do jeito que a bala saiu lá, se meus filhos, os outros que eu tenho, os mais pequenos, estivessem em casa nesse dia, se eu não tivesse levado para o colégio, ele tinha acertado um deles, porque ele fica só lá no fundo, lá perto. O delegado Tiago Cavalcante falou sobre o assunto. Confirmou que foi instaurado um procedimento para apurar a conduta do policial civil que disparou contra Paulo Sérgio. Bom, primeiro de tudo, aquela região ali de Bebedouro e Rio Quartel é uma região que demanda uma atenção especial, já faz um tempo. E a polícia hoje, a polícia civil está num momento hoje de trabalho intensivo. E hoje a gente pode dar uma atenção especial para aquela região ali. Não é à toa que tivemos operações ao longo desses dias e essa informação que vocês receberam de fato é verdade. Nossa equipe da DHPP estava fazendo um levantamento local. É uma região extremamente animosa pelos conflitos de tráfico de droga. É uma região em que o policial já tem que ter um cuidado especial. Levantávamos o suspeito do último homicídio, nós não temos a imagem dele, apesar de ter uma qualificação já, um indicativo, e a equipe se dirigiu até essa região, essa residência, região essa que foi apreendida na semana passada, inclusive 2 armas, uma pistola e um revólver. Me chegando lá, logo quando o policial desceu, ele se deparou com um indivíduo em atitude suspeita, ele deu o comando para que esse indivíduo parasse e levasse a mão à cabeça. O indivíduo não só desobedeceu ao comando, como levou a mão à cintura. O policial já devidamente preparado, ele efetuou um disparo, um único disparo. Esse indivíduo empreendeu fuga, entrou numa casa, o policial foi até o encontro dele, só que não conseguiu entrar de imediato na casa, mas uma pessoa atendeu, eu acredito que o pai dele, e os policiais perguntaram se ele tinha sido atingido, se ele estava portando algum material ilícito, etc. O pai confirmou que ele foi atingido, os policiais se prontificaram em primeiro momento fazer um socorro, foi feito socorro até o hospital, o tiro pegou de raspão na perna, algo desse tipo, um tiro não letal, uma lesão leve, e depois voltaram ao local para fazer o levantamento, mas depois de garantir que o indivíduo teve o socorro adequado, etc. E dentro desse panorama aí do que foi apresentado, a Polícia Civil faz uma investigação do caso, e tem as suas conclusões, mas a princípio do que eu ouvi, ele agiu sob uma situação de legítima defesa putativa, ele acreditava que o indivíduo estava armado, nós não conseguimos confirmar se estava armado ou não, mas o comportamento dele foi extremamente suspeito, numa área suspeita, inclusive levantamos testemunho do local, um parente dele, que confirmou que de fato ele levou a mão à cintura e que ele estava tendo um comportamento muito estranho já ao longo desses últimos dias, principalmente, porque alguém da comunidade tinha apontado a arma para a cabeça dele e realizado algum tipo de ameaça. Enfim, é uma área complicada, conflituosa, que nós estamos tentando pacificar e acontece esse tipo de coisa, infelizmente acontece. Para o bem de todos, o tiro não foi letal, o policial, à nossa análise, agiu da forma correta e é uma situação que acontece, infelizmente. Sobre o possível problema mental da vítima, o delegado explicou que não foi apresentado nenhum laudo atestando esse problema. É muito importante que a sociedade, quando se depare com uma notícia como essa, tenha uma reflexão crítica a respeito do papel do policial. Veja bem, quando a gente entra numa situação como essa, nós somos seres humanos e automaticamente a adrenalina, o medo, passa por nós. E nós não temos como saber peculiaridades de cada indivíduo, como, por exemplo, se ele é doente mental, qual a idade dele, qual o exato risco, qual é o entendimento dele sobre a situação que está sendo vivida naquele momento. Alguns dias foi ventilada a questão da criança de 11 anos que foi algemada.
Repito, o policial, quando ele vai fazer uma atuação, ele não tem como saber plenamente, antecipadamente, quantas pessoas estão na casa, quais são as idades, qual o risco que cada um oferece. A gente tenta tratar de maneira objetiva. E uma vez que essas peculiaridades são verificadas, doença mental, idade, aí a gente tem um comportamento posterior adequado à situação. Com relação a esse caso aí do supostamente doente mental, a família não apresentou nenhum laudo, mas foi ventilado que isso pudesse existir mesmo, uma possível doença mental, mas não foi apresentado nenhum laudo até o momento, nem depois das investigações que realizamos sobre a atuação do policial.